Boa noite, prezada audiência. Professor João Gonçalves aqui com vocês, da Uniprocessos. Nós vamos hoje trabalhar algumas questões do nosso segundo simulado do ENAD, aí cursos, né, de Ciências Contábeis e Gestão Financeira. Então vamos lá. A primeira questão que a gente traz aqui para discussão é essa de número 14, né? Então a gente tem alguns dados financeiros aqui, né? É uma fotografia patrimonial e um filme patrimonial, ou seja, um balanço, né? Com as suas rubricas aqui. Eu tenho dois exercícios, 16 e 17. Eu tenho ativo de curto prazo, circulante, né? Ano anterior e ano corrente, passivo de curto prazo, passivo corrente, anterior e corrente também, passivo de não circulante, o PNC, né? Ano anterior e ano corrente, muito bem. Tenho o patrimônio líquido, né? E tenho uma demonstração de performance aqui, que é a nossa DRE, né? Receita líquida para os dois exercícios também, né? E o bottom line aqui, o nosso lucro líquido, né? A última linha do resultado, 1.500 para o ano anterior e 1.700 para o ano corrente. Bom, essa questão aqui, o que a gente precisa saber, né? Nós precisamos saber o seguinte, ele vai questionarmos a respeito da liquidez, né? Aí a gente tem que lembrar que qual que é a fórmula da liquidez, né? Então, a liquidez é o ativo circulante sobre o passivo circulante, né? Então, a gente vai avaliar se a empresa é líquida, né? Então, a gente sabe que se essa continha aí der acima de 1, significa que eu tenho recursos no ativo suficientes para honrar os meus compromissos lá do passivo, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai analisar. Então, o que eu faço aqui? Para a gente fazer aqui 2017, por exemplo, né? Nós temos aqui o ano de 2017, AC sobre PC. Então, eu tenho ativo circulante, 1.200, né? Sobre o passivo circulante, quanto que eu tenho aqui? 1.500. Então, se a gente fizer aí a razão, né, de 1.200 sobre 1.500, eu chego à conclusão que deu 0,80 esse índice aqui, né? Como é que a gente interpreta isso? Para cada 1 de dívida que eu tenho no curto prazo, eu só tenho 80 centavos para liquidar esse 1, né? Então a empresa aqui ela não está líquida, né? Ela está abaixo de 1, ela está ilíquida. Outra coisa que ele vai nos cobrar aqui nessa questão é a participação do capital de terceiros. Então, em outras palavras, capital de terceiros a gente também denomina de capital alheio. Então, se você olhar aqui para o ano de 17, nós temos aqui o seguinte, né? Os empréstimos de curto mais os empréstimos de longo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né, passivo circulante 1.500, passivo não circulante mais 100, eu tenho 1.600. Então, eu teria 1.600 sobre 2.000, né? Por que 2.000? Porque é o total do passivo, curto e longo prazo, mais o PL. Então, através dessa equação, ou seja, recursos alheios sobre recursos totais, participação externa mais autofinanciamento, que vem dos sócios, né, eu consigo, então, responder qualquer coisa sobre participação do capital de terceiros, né, no recurso total da empresa. E margem líquida, né? Margem líquida a gente leva em conta o lucro e o faturamento, né? Então, é isso que nós vamos ver. A margem da empresa, né, seria aí o lucro dela, né? Ou seja, o ano de 2017, por exemplo, eu estou falando aí de 1.700 sobre 10.200, né? Então, é a margem. Quanto que a empresa gerou de margem, né? Comparando com o seu faturamento. Então, relembrada aí essa teoria, a gente vai ver o que a questão de número 14 nos pede. Bom, ele dá aqui os índices, né? Ele dividiu para nós aqui, ó, dá a fórmula, a liquidez corrente. Então, eu tive uma melhora de liquidez aí do ano de 16 para 17, mas ainda não está bom, né? Por quê? Como é que a gente lê isso aqui, né? Para cada 1 de dívida de curto prazo, que é essa liquidez corrente, eu não tenho R$1 para pagar essa dívida, eu só tenho 80 centavos, né? Participação do capital de terceiros, como é que eu interpreto esse 0,80, né? Já passei aos senhores aí a fórmula, mas significa que terceiros aportaram recursos na empresa na ordem de 80%, né? Por isso que fala que a participação do capital alheio de terceiros, e 20% vem dos sócios. No ano anterior, 90% terceiros e 10% dos sócios, né? A margem, né, ela deu uma melhorada, ela passou de 15% para 16,7%. E aqui está demonstrado, então, as fórmulas, né? Então, essa questão de número 1, ela envolve conceitos, então, de liquidez,
participação de capital de terceiros no capital total da empresa e a margem, né? E aí ele pede, então, para a gente assinalar aquilo que correto está. Então, vamos lá. O gabarito aqui seria letra C, e nós temos as questões, os enunciados 1 e 3 aqui como corretos. Então, vamos lá. O primeiro item fala assim: o aumento das vendas, né? Vejam que ele faz parte aqui da nossa fórmula da margem, né? Ele explica o aumento no índice da margem líquida. Bom, eu posso assumir que sim, né? Porque quanto mais venda, melhor para a empresa. Então está aqui, ó, já que a fórmula é lucro líquido sobre faturamento, então a venda, né, o incremento nas vendas vai me ajudar a aumentar a minha margem no negócio. Então, perfeito, é uma verdade. O item 3, a diminuição das dívidas de longo prazo explica a diminuição do índice de participação de capital de terceiro. Então, se a gente lembrar aqui da nossa equação, olha, ele fala de a redução das dívidas de longo prazo. Então, as dívidas de longo prazo está aqui, ó. Eu saí de 300 para 100. Então, significa que a minha participação alheia, né, no investimento total da empresa diminuiu. Então, é outra verdade, né? Olha aqui, ó, a diminuição das dívidas de longo prazo explicita a diminuição no índice de participação no capital de terceiros. Muito bem. E por que a B não está correta? Ele diz aqui o seguinte: o aumento nos valores apurados pelo capital próprio, capital é o aporte do sócio, né, explica o aumento do índice de liquidez, né? Bom, a gente viu que liquidez são ativos de curto prazo sobre passivos de curto prazo, né? Não tem nada a ver com injeção de capital pelos sócios, por isso que é uma não verdade. Então aqui ficamos com a letra C, né? 1 e 3 estão corretos. Muito bem. Na outra questão, nós temos aqui um outro balanço para 2 exercícios também, né? Ativo corrente, não corrente, ativo não circulante aqui, investimentos, imobilizado, intangibilidades, né? E aí ele faz aqui, ele fala, né, com base na análise vertical e horizontal e na análise dos indicadores de liquidez, já lembramos aí o que vem a ser a liquidez da empresa, né, a C sobre PC, avalie as afirmações acerca do que se verifica no ano de X9. Então, se a gente bater os olhos aqui nesse balanço novo aqui, ó, quando ele fala, né, análise horizontal, então você escolhe ali, né, você elege o ano de X8 ali como base e analisa X9 em comparação com o ano anterior, né? Aí você vai traçar ali a correlação, isso aí é a nossa análise horizontal. Já a análise vertical, nós vamos analisar cada componente do todo em relação ao todo. Então, por exemplo, se eu olhar aqui X9, né, o meu ativo total é 90 mil, né? Então, quanto que o ativo de curto prazo representa do investimento total? Ou seja, isso que seria a análise vertical. Quanto que os 6.500 lá de ativo de curto prazo representam dos 90 mil, que é o meu investimento total. Perfeito? Então, com base nessa rememoração aí, vamos ver o que a gente consegue depreender. Ele diz o seguinte, olha, a conta de empréstimos, a gente vai ver que o 1 está correto, né? Ela reduziu em 30%. Então, se a gente bater os olhos aqui, ó, ela saiu de 2.000 e foi para 1.400, né? 30% é 600. Está certíssimo isso aqui, né? Porque 200 menos 600, eu chego em 1.400. Opa, validamos aqui a primeira. Muito bem. O total das origens, ele diz que aumentou em 16,67%. O que são origens? Origens, né? A gente tem aquela velha questão em contabilidade. Recursos, de onde vens? Ou seja, o recurso pode vir do sócio, pode vir de bancos, né? Pode vir de fornecedores financiando a empresa, pode vir dos funcionários financiando a empresa, que seria aí os salários a pagar, não é isso? Então, origens são os recursos de onde vem e onde eu vou aplicar esses recursos. Então, ele está dizendo aqui que as origens, né, o item 2 não está correto. Vamos ver o porquê. Ele está dizendo que aumentou em 16,67%. Então, as minhas origens, né, elas passaram de 80, por que 80? Né? Porque aqui dentro desses 80 mil eu tenho a contrapartida é um investimento bruto, lá o ativo, né? Então esses recursos, ó, desses 80, 60 os sócios aportaram recurso e 20 veio do mercado alheio, né? Ó, exigível longo prazo 14
e passivo de curto prazo 6. Então, aqui nessa situação aqui, eu tenho que analisar de 80 para 90, nós tivemos o quê? Uma engorda aí das origens na monta de 12,5. Ele diz aqui que foi 16,67. Então, isso aqui está furado, né? O item 2 está furado. O nosso CCL, ele diz que é 1.500 e está correto. Vamos ver o porquê, né? O que é CCL? Relembrando, capital circulante líquido é igual, né, a ativo circulante menos passivo circulante. Se nós analisarmos no ano corrente, o ativo circulante é 6,5, menos o passivo circulante de X9 é 5.000. Quanto é que dá essa álgebra aí? 1,5, uma verdade também. Então, 1,3 está perfeito. O índice de liquidez seca, que está correto também, ele diz que é 0,50. Bom, relembrando para vocês, o que é isso, né? A gente viu o que é índice de liquidez corrente e agora ele nos pede o índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca, a gente não pode incluir o estoque nessa conta, né? Então, como é que a empresa está sem precisar realizar os seus estoques, ou seja, sem precisar vender os seus estoques, né? Então, vamos ao cálculo, né? Então, índice de liquidez seca seria o quê? O ativo circulante menos os estoques sobre o passivo circulante, né? Vamos ver o que acontece. Eu tenho aqui, ó, se a gente fizer uma análise do ativo de curto prazo de X9, eu tenho 1.200 caixa e bancos mais 1.300, eu tenho 2.500. Não leve em conta o estoque, a liquidez é seca, tá? Sobre o passivo de curto prazo, né? Quanto é que é o passivo de curto prazo? Eu tenho aqui, ó, 5.000. Olha aí, batam os olhos, vejam se essa continha não vai dar 50%. 2.500 em 5.000 é exatamente a metade, né? Se é a metade, é 50%. Muito bem. Índice de liquidez corrente. É só a gente dividir o AC pelo PC, né? Nós vamos encontrar lá 6.500 sobre 5.000. Eu vou encontrar 1,30. Ele diz que é 1,23, está furado, né? Índice de liquidez corrente. É o AC sobre o PC, 6.500 sobre 5.000. E índice de liquidez geral, o que eu faço no índice de liquidez geral? Eu tenho que trabalhar com itens de curto e longo prazo, tanto de ativo como de passivo. Então, fácil também, né? Eu pego aqui o ativo circulante mais o ativo não circulante e divido pelo passivo de curto prazo mais o passivo de longo prazo, passivo não circulante. Essa continha vai dar quanto então, gente? Vamos lá. 6.500 de ativo circulante mais os 2.500, eu tenho quanto? 8.000, né? Esse é o ativo de curto e longo prazo. 6.500 mais 2.500, né? Desculpa, 9.000. 6.500 mais 2.500 dá 9.000. Muito bem. E tenho aqui os meus, quanto? Curto e longo prazo, ó, 5 com 15, 20, né? Então, 9 em 15, nós chegamos aqui em 0,45. Ele diz que é 0,55, ok? Então, feito isso, a gente consegue, né, depreender que o gabarito correto aqui para essa questão é a alternativa B de bola. B de bola. Caminhando, nós temos aqui uma outra fotografia patrimonial. Nós temos aqui um balanço 16 e 17. Os seus grupamentos, né? Os seus grupamentos. E o que ele vai pedir para nós? Ele está dizendo o seguinte, para a gente fazer uma análise, né? Então, o gabarito dessa questão é o seguinte, ó, o índice de liquidez corrente, ou seja, AC sobre PC de novo, foi menor do que 1 nos 2 anos. Vamos ver se aconteceu isso? Bom, quanto que é para o primeiro ano? Vou dar um macete aqui para vocês também. Na hora da gente fazer cálculo, você não precisa, né? Isso aqui eles põem que é para a gente investir tempo e não precisa disso não. Ó. Eles põem a casa decimal até lá o centavo. Opa, nada disso, tá? Então, dica aqui do Gonçalves, olha lá. Liquidez corrente, AC sobre PC, né? LC aqui, liquidez corrente, AC sobre PC. Então, eu tenho, ó, para o ano de 17, ativo circulante, arredonda, gente, ó, 1,38. Esquece casa decimal. Sobre passivo circulante, ó, 1,343, pronto. Não precisa nem fazer conta. Se a gente dividir 1,038 por 1,343, eu sei que isso aí vai ser menor do que 1, né? Então, para por aí, ó. Tem que ser esperto na resolução das questões. Vai para 16. Vai para 16. Quanto que é o ativo circulante? Ó, 803. Ah, professor, eu queria usar todas as casas. Feel free, né? Fique livre aí para fazer o que você bem entende. Só que você, seguindo essa minha dica aqui, você vai economizar tempo. E tempo, né, é algo aí escasso. Então, vamos lá.
803 de AC sobre um 344. De novo, não precisa fazer conta nenhuma, né? 800 dividido por 1,300 e lá vai fumaça, eu também já sei que isso aqui vai ser menor que 1. Ah, professor, não sei por que você diz que esse sinal que você colocou aqui, de boca virada para a parede, é menor. É só a gente dar uma cortada, né? Olha lá, ó, que não parece um 4 aqui, ó. Se eu fizesse o outro sinal aqui, ó, se eu cortar, não parece um 7. Então, quem é menor? É o 4 ou o 7? Né? É o 4, né, gente? Então, por isso que esse sinalzinho que eu coloquei aqui é menor, tá? Então, respondido aí, a gente já matou a questão, né? O índice de liquidez aí, para os dois exercícios aí, menor do que 1, né? Perfeito? Bom, se eu quisesse explorar um pouco mais aí outras alternativas, ele fala o seguinte, ó. Se ele diz lá que o índice de liquidez corrente e a relação de capital de terceiro sobre próprio é maior que 1 nos dois períodos, a gente já confrontou que é menor, então não vamos nem investir tempo nisso aqui. Ele está dizendo que é maior, forget, né? Esqueça isso, né? Ele está dizendo também aqui o seguinte, ó. A relação entre capitais de terceiro e próprios indica uma maior participação de recurso próprio. Se a gente bater os olhos aqui, não precisa nem fazer conta, tá? Batam os olhos aqui no ano de 17. Ele fala que é para os dois períodos, né? Muito bem, isso. Olha só. Capital do sócio, no ano de 17, é 304 mil. Não preciso nem ir até o 304, 317. Muito bem. Capital alheio, 1,342 mais 225. Aqui eu já concluo que isso aqui é uma inverdade, né? O capital próprio ele é menor do que o capital de terceiros aqui, ó. 1 milhão e lá vai fumaça, conta 300. Então também está furada essa aqui, né? Está dizendo que indica uma maior participação de capital próprio? Não. Aqui nos diz, aqui pela leitura desse balanço, que terceiros participam mais nesse capital. Muito bem. Índice de liquidez corrente em 17 foi menor que o 16. Bom, aí a gente teria que fazer a continha, né? Bom, que continha é essa? Vamos lá. Que continha é essa? É o que eu desenhei aqui para vocês, ó. Vamos ver, o que é isso? Não. Aqui, ó. Ele está dizendo que o índice de liquidez corrente de 17 foi menor que o de 16. Tá, então vamos fazer os dois exercícios aqui, mas somente com números aqui arredondados, tá? Então, ó, AC sobre PC, ok? Vamos ver o que acontece em 17 em relação a 16. Vou pegar lá, AC em 17, 1,38, estou arredondando. Dividido pelo passivo circulante aqui, 1,343. Opa, cheguei aqui em quanto? Em 0,77. Muito bem. Quando eu faço a mesma coisa para o ano anterior, AC, 803, sobre PC, 1,344, cheguei em 0,60, arredondado aí, tá? Então, o 17 é maior que o 16. Ele diz aqui o quê? O 17 é menor. Olha o furo da questão aí, tá vendo? Aí, outra coisa que dá para a gente bater os olhos lá no balanço e também concluir que essa D está furada. As dívidas de curto prazo, ou seja, os nossos passivos circulantes, eles vão representar menos da metade do endividamento total no ano anterior. Então, olho aqui no ano de 16, ele está dizendo que as dívidas de curto prazo, ó, 1,344, é isso que ele fala aqui, a dívida de curto prazo, 1,344. Quando eu comparo com a dívida de curto mais longo, nunca que vai ser menos que a metade, né? 1,344 sobre 1,600 aí, alguma coisa, né? Então também não tá bom, né? Essa questão aqui, ó, dívida representa menos da metade, a gente bate os olhos lá, também não precisa fazer conta e a gente também conclui que isso aí está errado, né? Então, respondida aqui, mais uma questão envolvendo aí análise econômico-financeira. A alternativa é. Muito bem. Vamos lá. Questão 17 é uma boa questão sobre o CPC 47. Tá? CPC 47 é reconhecimento de receita. Bom, o CPC 47, quando a gente o estuda, né, o aprofunda, a gente encontra nesse CPC aqueles 5 passos, né? Você tem o contrato, você tem as obrigações de desempenho, que é o que vai aparecer aqui nessa questão, né? Eu posso ter uma obrigação de desempenho ou mais do que uma obrigação de desempenho. Nesse caso aqui, ele tá falando de um combo, né? De modem com serviço acoplado de internet, né? Então, a gente vai passar os olhos aqui na questão para a gente identificar esse combo aqui, olha só. Uma empresa presta serviço de internet, banda larga, e vende, né, o modem Wi-Fi. Muito bem.
No mês 12, a empresa oferece o seguinte pack, o pacote promocional. Ó. Vamos lá, a Oi fez aqui uma promoção. Ó, o cliente, ao adquirir esse plano mega de internet por 10 meses, vai pagar 10 prestações de R$100, né? Então, a promoção diz que ele vai pagar 1.000, né? 10 de 100 vai dar 1.000. Muito bem. 1K é 1.000. Muito bem. E ele vai receber gratuitamente o modem. Não existe isso, né? A gente não cai nessa ladainha, não, né? Por quê? Ele está dizendo que se eu entrar nessa promoção, eu recebo a internet e não vou pagar nada pelo modem, mas vou pagar sim, né? Por isso que a gente fala que aqui eu tenho mais do que uma obrigação de desempenho. Então, vamos lá. Eu tenho as 5 etapas do CPC 47, né? Eu tenho lá o contrato, né? As obrigações de desempenho. Ah, o que são obrigações de desempenho, professor Gonçalves? Vamos lá. Eu tenho o modem, que é um aparelho que eu estou comprando, e tenho o serviço de internet, que é um outro item, né? Que seria uma outra obrigação de desempenho, e eu tenho que segregar essa contabilização. Aqui, quem está me vendendo esse pacote, no caso a Oi, aqui que a gente elegeu, ela vai contabilizar lá de forma segregada, né? O que vem a ser o aparelho, né? O modem e o serviço. Então, quando ele fala aqui que o modem vai sair a custo zero, não é uma verdade, né? Então, a gente, à luz do CPC 47, nessa segunda etapa aqui, né, de etapas de cumprimento aqui, obrigações de desempenho. Depois eu vou para preço. Depois eu vou alocar. Se eu tenho mais do que uma obrigação de desempenho, eu tenho que me valer de algum caminho estimado para dizer, olha, tanto desses 1.000, né, vai para serviço e tanto desses 1.000 vai para onde? Vai para o aparelho, né, o modem. Então, a empresa vendedora ela vai ter que segregar. E por último, então, eu vou reconhecer a receita. Então, está aqui, ó, as 5 etapas aqui do CPC 47. O contrato é o acordo entre as partes, comprador e vendedor. As obrigações de desempenho, né? Estamos diante aqui de um combo, então eu tenho 2 obrigações de desempenho, porque por mais que ele fale aqui que o modem vai sair a custo zero, a gente sabe que não vai ser a custo zero coisa nenhuma, né? Eu vou ter que dar um jeito, e ele dá esse subsídio aqui, informacional para nós aqui, né? Que ele diz aqui o seguinte, olha, esse modem vendido pela empresa pode ser adquirido de forma avulsa por 300. Ó, modem, 300, muito bem. E o plano lá, você vai pagar sem o modem, oferecido por uma mensalidade de 90. Como a gente tem um período ali de 10 parcelas, 10 de 90 vai dar 900. Opa! Aqui está o serviço. Muito bem. Então, o que está acontecendo? Olha, eu cheguei aqui em 300 de aparelho e 900, que é os 90 vezes 10, né? 1.200. Então, qual é a relação que a gente tem que sair fazendo aqui? Ó? Ele vai dizer aqui que eu vou usar a promoção. Olha só o que ele fala, ó. Considerando-se essa situação, se um cliente adquirir o pack promocional e no mesmo dia ocorrer a instalação do modem e começar ali o serviço de internet, como é que você vai reconhecer à luz da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral 47, que é a mesma coisa que CPC 47, né? A receita de contrato para cliente. Então, voltemos lá. Muito bem. Eu vou achar a relação, ó, 1.000 em 1.200. Quanto é que vai dar essa continha aqui? Ó? 1.000 em 1.200, eu cheguei aqui em 83%. Significa dizer que eu tenho que aplicar um desconto de quanto? O todo menos 83, 17%. Né? Então, ficou fácil. Né? Eu vou fazer o seguinte, olha, 300, que é o modem, né? É a receita lá do equipamento. Eu vou multiplicar por 83%, vou chegar lá em 250 aproximadamente. Né? Então, esse modem aqui, pelo efeito aqui matemático, chegamos aqui em 250. Faz aí de novo, professor. Tranquilo. O que eu fiz aqui, gente? Olha, a gente achou a relação, né, dos 1.000, qual o peso dele nos 1.200, até porque eu vou me valer dessa promoção, tá? E o serviço, ele vai pedir a mensalidade, vamos fazer a mesma coisa, né? 90 vezes os 83%, que é o peso de 1.000 em 1.200, tá? Vou chegar em 75. Muito bem. Então, as respostas estão aqui, ó. Serviço, mensalidade de 75 e o aparelhinho 250. Então, vamos lá ao gabarito. Está aqui, ó, alternativa A.
A receita de venda, eu tenho duas obrigações de desempenho, né? Então, a receita de venda 250, não foi o que a gente achou lá? Foi o que a gente achou lá, ó, 250, que é os 83% dos 300, né? E o serviço, né, que é a mensalidade do serviço de internet, 75, que seria o quê? O peso de 83 sobre os 90. Então, questãozinha boa, né? CPC 47, reconhecimento de receita. Muito bem. Caminhando. Essa questão aqui nos remete a um outro pronunciamento. Vocês sabem que nos dias atuais, aí, né, nós estamos aí em maio de 2022, aí no término do mês 5, né, nós temos aí em torno de 50 pronunciamentos, né, ou seja, 50 normas brasileiras de contabilidade técnica geral. Né? Então, são as normas brasileiras de contabilidade técnica geral, ok? Então, nós temos aí em torno de 50. Então, aqui está outra dela. Aqui, nós estamos diante do CPC 48, ok? CPC 48 é de instrumentos financeiros. Instrumentos financeiros, só esse pronunciamento, nós temos aí um volume de 140 páginas, só esse pronunciamento, tá? Então, nós temos ativos e passivos financeiros, ok? Então, o que ele vai nos trazer aqui, né? Aí, o que eu preciso recordar com vocês aqui para a gente fazer essa questão? Eu preciso ver o modelo de negócio da empresa, né? Então, eu posso comprar um título e a minha decisão vai ser, fico com esse título até o seu vencimento, que acho que é a proposição aqui da questão, né? Então, se eu tiver diante disso, não há que a gente falar em valor justo. Eu vou usar o custo, né? Eu vou usar o que a gente chama de curva do papel. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, você vai reconhecendo os juros, também conhecido como custo amortizado, tá? Então, para essa questão, eu precisava saber somente esse lado do CPC 48, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Uma empresa comercial adquiriu por 100 mil unidades monetárias lá em janeiro de 18, um instrumento financeiro, com vencimento lá para junho de 2025, juros de 12% ao ano. No momento da verificação das contas encerradas lá no 30 de junho, o valor de mercado do título é 104.500. Então, ele nos dá aqui o valor de mercado, dá a curva do papel aqui, que é os juros de 12% anualizado, né? Muito bem. Aí, isso aí foi para o colo do auditor, o auditor fez a análise dele e constatou o seguinte: a operação, né, o auditor analisou a operação e avaliou que os juros e o ajuste a valor de mercado foram reconhecidos no resultado do exercício. Muito bem. Lembra que eu falei para vocês, né? Ó, a empresa tinha um modelo de negócio, ó, isso aqui que é o target, é o alvo aqui, ó. O modelo de negócio da empresa era manter o título até o vencimento. Então, a chave está aqui, ó. Quando ele fala que o meu modelo de negócio, eu vou esperar o título maturar, vencer para eu resgatar, não há que se falar em valor justo. Então, se ele lançou o valor justo ao resultado, ele errou, né? Ele deveria ter reconhecido só os juros acordados com o banco lá. Então, por isso que a letra A é a nossa resposta. Olhem lá. Os lançamentos contábeis foram revisados, pois, conforme o modelo de negócio da empresa, da entidade, apenas os juros devem ser redituados. Ou seja, apenas os juros são carregados ao resultado. Porque como o contador lá, erroneamente, lançou também, ou levou em conta aí valor justo, né? Então, a gente não leva valor justo aqui em consideração. Por quê? O meu modelo de negócio é a manutenção do título até o seu vencimento. Ok? Então, por isso que como ele levou juros lá, levou ao resultado juros e o ajuste a valor de mercado, né? Então o erro está aí. Então ele vai ter que ajustar lá a sua escrita e deixar no resultado somente os juros, de acordo com o acordo lá com o banco. Muito bem, então essa foi a questão 18. Fizemos aí uma breve revisão aí do CPC 48, instrumentos financeiros. Muito bem. Bom, essa questão é boa, gente. Eu acho que a gente vai ficar agora só nela, tá? Porque ela dá muito pano para manga. Às vezes, a gente se assusta com o tamanho da cidadã aqui, né? Isso aqui, nós estamos falando do CPC 03, fluxo de caixa, né? Demonstração de fluxo de caixa. E ele diz aqui que o método que é para a gente usar é o método direto. Muito bem. Então, olha só o que ele fala aqui, ó. A companhia Salamanca, sociedade empresária aí do ramo alimentício, apresentou aí
os balanços, né? Ela apresentou balanço, DRE, tá certo? E nos pede aqui para a gente demonstrar, né, o fluxo de caixa, né? E, na verdade, ele vai pedir aqui o fluxo de caixa das atividades de investimento, né? Quando a gente fala de DFC, eu tenho, né, que dizer o que acontece com os equivalentes de caixa da empresa. Equivalente de caixa. Então, o que é isso? Ó, equivalente de caixa, né? Equivalente de caixa, eu trabalho com as minhas disponibilidades no ano corrente, né? Então, é o caixa da empresa. Quando eu falo caixa, bancos e aplicações de até 3 meses. De novo, equivalente de caixa, caixa, bancos e aplicações de até 3 meses. Se a gente olhar aqui no nosso balanço, eu tenho só a linha caixa, muito bem. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que eu saí de 5.100 e fui para 720. Quanto é que dá essa álgebra aí? Eu desembolsei caixa ou engordei caixa? Então, pego lá X1, 720, e subtraio do ano anterior, 5.100. Muito bem. Então, eu vou ter que explicar uma saída de caixa, ó, de 720 menos 5.300 na monta de 4.380. 4.380 é redução, por isso que eu vou colocar aqui entre parênteses, né? É redução do meu equivalente de caixa. Então, olha lá, ó, o que ele fala aqui, ó, a redução de 4.380. Então, o que vem como produto da minha operação? O que entra aqui no campo das operações aí, professor? Bom, tudo ligado à compra de insumos, né? Fornecedores, vendas, estoques, salários, né? Despesa administrativa, despesa financeira. Então, tudo isso aí entra aqui nesse caldeirão operacional. Muito bem. Investimento, vocês vão reparar aqui que é a pergunta dele, ó, atividade de investimento. Na atividade de investimento, a gente vai isolar os investimentos e os desinvestimentos. Onde é que já aparecem isso? No nosso ativo de longo prazo, né? Você tem aqui, ó, uma linha chamada investimento na companhia azul, essa daqui, e investimento em máquinas. Então, se eu fizer somente a flutuação dessas duas contas, eu já consigo gabaritar a questão, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. E financiamento? Financiamento é recurso do sócio que veio para a empresa, ou que sai da empresa que vai para o sócio. É recurso do banco que entrou na empresa, ou é a empresa pagando o banco, né? É quando a empresa distribui dividendos, tá certo? Então, tudo isso daí, a gente também vai trabalhar aqui com o nosso balanço. Nós vamos trabalhar com o nosso balanço, tá? De novo, essa questão não é uma questão complexa, mas ela é trabalhosa, né? Ela assusta só pelo volume de informação, mas dá para a gente fazer aqui. Vamos lá. Então, olha só o que eu falei para vocês, né? Empréstimos de curto, empréstimos de longo, capital social, dividendo, né? Que a gente vai tirar a informação aqui de dentro dessa linha aqui de reserva de lucros, tá? Isso aí tudo vai entrar no campo de financiamento. Aí, máquinas e essa continha aqui de investimento na companhia azul vai ser o que a gente vai usar para investimento, que inclusive vai ser a busca do nosso gabarito. E o que sobrou é tudo operação. Então, vamos bater os olhos aqui para a gente mais ou menos ir entendendo o que eu estou falando, tá? Olhem, nós vamos ter que analisar cada linha, tanto do balanço como do resultado. Ok? Nós temos uma DRE aqui também, ó, desenhada, né? Ela sai lá do faturamento líquido, chega no lucro líquido, aí tem lá custo de mercadoria, tem despesa administrativa, tem despesa com salário, perda de estimativa com crédito de liquidação duvidosa, perda com cliente, depreciação, que é uma despesa não desembolsável, vocês sabem disso, né? Despesa financeira, que ele vai falar que isso aí foi pago, receita com dividendo. Então, a gente, para fazer essa questão no lado operacional, nós vamos ter que entrar com esse detalhamento de linha a linha, tá bom? Linha a linha. Então, olha só, eu batendo os olhos aqui no balanço, eu começo por ele, né? Caixa a gente já viu, eu vou ter que explicar aqui um decréscimo no caixa em 4.380. O que vem da operação? Eu vou colocar aqui. O que vem de investimento? Eu vou colocar aqui. O que vem de financiamento? Eu vou colocar aqui, né? E é lógico que a soma algébrica desses três itens vai ter que dar aqui o mesmo 4.380. Negativo. Muito bem. Aí ele dá mais algumas informações. Olha só.
ele fala que aquele investimento lá de longo prazo, na Companhia Azul, ele é avaliado pelo método de custo. Vocês sabem que eu tenho 2 métodos para avaliar investimento, o MEP, né? Método de equivalência patrimonial, quando eu faço investimento em coligadas e em controladas, né? Coligadas aí acima de 20%, eu não preciso ter a influência significativa, abaixo desse percentual eu tenho que analisar se eu, investidora, tenho influência significativa lá no meu investimento, né? CPC 18, e o método de custo, né? Que é o método residual. Ele diz aqui que é método de custo. Então, se a gente dá uma analisada só nessa primeira linha aí, ó, eu vou aqui para o meu balanço, o que eu constato aqui, ó? Eu constato o seguinte, ó, eu vou fazer agora o campo de investimento. A minha conta de investimento saiu de 4.400 para 6.200. Olha só, investimento saiu de 4.400 e foi para 6.200. Dá para a gente fazer de cabeça que eu tive um delta aqui de quanto? De 1.800, né? 6.200 menos 4.400 não dá 1.800? Isso aqui é efeito caixa. Ou seja, eu investi 1.800, né? Já vai me ajudar aqui, ó. Eu estou querendo saber aqui a atividade de investimento, então eu já sei que produto lá da Companhia Azul, eu tive uma saída de caixa, ou seja, um incremento na minha rubrica investimento de 1.800. Muito bem. Falei para vocês também que o outro item aqui da nossa linha aqui ou melhor, campo de investimento são as máquinas, né? Se você bater os olhos aqui, ó, máquina no ano anterior, vamos pensar em termos líquidos. Eu tenho máquina 15, depreciação acumulada 2, então eu tenho 13, né? Saldo aqui 15 menos 13, 15 menos 2, 13. Se eu bato os olhos aqui na coluna de saldo corrente, ó, 13.500 menos 600, eu vou ter 12.900. Muito bem. Então, o que eu faço aqui, ó? Já fizemos a análise aqui do investimento, certinho. Vou fazer agora a análise das minhas máquinas mais máquinas líquidas, tá? Líquida da depreciação. Eu tenho saldo inicial de 13.000, né? 13K, e cheguei aqui em 12.900. Só que vocês bem sabem que a depreciação ela não é paga, né? E eu tenho aqui na DRE uma linha de despesa de depreciação. Olha só que interessante, 1.350. Volto lá, eu sei que esse 1.350 eu vou, né? É uma depreciação acumulada, ela reduz a rubrica máquinas, tá? Deixa ela aí, ela não tem efeito caixa. Outra coisa que o exercício também comenta é que houve uma perda na venda de imobilizado de 300. Opa, também tem que levar isso aí em conta. 300 aqui, ó. Muito bem, então ache a adição, né? Então, olha lá, álgebra de novo, né? Tenho lá 13.000, saldo inicial. O que é esses 3 aí mesmo, Gonçalves? 15.000 menos 2. 15 menos 2, 13. Bacana. Tirei a depreciação, que é 1.350, contrapartida lá no resultado. Tirei os 300 aqui, que é a perda na venda de permanente. Se eu flutuar isso aqui, ó, eu chego em 11.350. Como eu estou com 12.900, significa dizer que eu investi 1.550. Ó. O meu question mark aqui, ó, é igual a 1.550. É o que eu estou buscando. Então, vamos para cá. 1.550 de investimento aqui em máquinas. Tá? Veja quanto é que vai dar essa continha lá. Nosso gabarito. 3.350, sem perda de tempo, ok? Olha lá. Chegamos aqui em 800 lá do investimento da Companhia Azul, mas o investimento líquido em máquina 1.550, essa soma aqui, ó, eu tenho 3.350. Então, eu consigo, né, chegar no gabarito, só lembrando que dentro aqui do campo de investimento, eu tenho que levar em conta somente as máquinas, né, e o meu investimento. Então, essas duas contas e essa linha aqui do resultado de depreciação, essas duas linhas, né? E de prejuízo na venda, falei para vocês que nós vamos trabalhar com todas as linhas, tá? Ah, faz aí financiamento. E aí a operação sai por saco de pancada, né? O que sobrou é a operação, tá certo? Então, beleza. Então, aqui, ó, a gente está completando esse quadro aqui. A ideia é que a gente complete o quadro aqui. Então, ó lá, investimento, né? Eu cheguei aqui em 350, mas isso aí é positivo ou negativo? Você não engordou o teu ativo, então saiu caixa, né? Olha aqui, ó. O que a gente concluiu aqui, ó? 3.350 foi investimento na Companhia Azul e 1.550 investimento em máquinas, né? Então esses 3.350 é uma saída de caixa.
Então, vou aqui ó, e coloco negativo, ó, 3.350. Muito bem. Vamos fazer agora financiamento. Eu sei que o líquido vai ter que dar 4.380, tá? Bom, financiamento. Falei para vocês que o que eu tenho que levar em conta no financiamento? Os empréstimos, o capital e os dividendos, tá? Então, vamos ver como é que é essa brincadeira aqui, ó. Ele diz aqui, nas informações extras aqui, ó, ele fala duas coisas sobre financiamento. Ele diz aqui que eu vou pagar financiamento, tá? Ó, eu vou pagar financiamento e vou transferir do longo para o curto. Essa transferência aqui de dívida de longo prazo para dívida de curto prazo, isso não vai afetar o caixa. Então, vamos entesar aqui a nossa lousa. Eu vou chamar aqui de empréstimos de curto prazo e empréstimos de longo prazo. Muito bem. Se eu for lá no balanço, eu vou identificar que eu saio no empréstimo de curto prazo ó, de 3.900 e chego em 3.500. Não é efeito de 400 caixa não, tá? Mas vamos entender o porquê que não é. Eu saí então de 3.900 e vim para 3.500. Empréstimo é uma obrigação, tá aqui, né? 3.900 e cheguei num saldo final aqui de 3.500. Muito bem. Tá. Ele fala que o de longo prazo, eu tenho aqui, olha só, empréstimo de longo prazo, cadê? Eu saí aqui de 4.700 e cheguei em 5.000. Também não é 300 não, tá? Saí de 4.700 e cheguei em 5.000 de saldo final. Muito bem. O que ele fala aqui, ó? Houve uma transferência. Aqui ele fala também de depreciação, mas depreciação não, a gente não vai levar em conta aí para fins de fluxo de caixa, né? Ele fala aqui, ó, as máquinas estão sendo depreciadas, isso aqui é se a gente tivesse que constituir a DRE. A DRE já está feita, né? Todas as máquinas foram vendidas, também não preciso pensar nesse fator isolado. A gente fez aqui o raciocínio em termos líquidos para o nosso imobilizado, né? As despesas foram pagas integralmente. Quando ele fala despesa financeira pagas integralmente, isso aqui tem a ver com o braço operacional. Despesa de juros pagos é operação, né? Embora aí tem alguns contadores que tratam isso aí como financeiro, né? Mas o CPC recomenda fortemente que as despesas financeiras sejam operacionais, beleza? Muito bem. Ele transfere 470 do longo prazo para o curto. Então é isso aqui que ele faz, ó. Ele deixa de ter uma dívida de longo e passa a ter uma dívida de curto, ó, T de transferência. Muito bem. E ele fala aqui também o seguinte, ó, ele quita empréstimos na monta de 870. Isso aqui é o caixa, ó. Ele quita. Se ele quita, vai reduzir aqui a débito de empréstimos de curto prazo. Isso aqui é feito caixa, tá? Ó, isso aqui é feito caixa. É o primeiro item aí do efeito caixa. Vamos ver se esse nosso T de empréstimo de curto prazo está correto. Ó, saí de um saldo inicial de 3.900. Teve uma transferência recebida do longo prazo de 470, engordou esse saldo, foi para 4.370, paguei 870 e aí fiquei com 3.500, ó, fechou. E lá no longo prazo, se eu pegar 4.700 e abater 470, que eu transferi para o curto prazo, eu tenho 4.230, só que aqui embaixo eu tenho 5.000. Então significa dizer que eu recebi mais dinheiro do banco, ó. 4.700 menos 470, 4.230. Para 5.000, eu tive um novo empréstimo na monta de 770, efeito caixa também, ó. Então eu tenho 770 que veio para o meu caixa e 870 que saiu do meu caixa. Então esses dois movimentos eu já posso colocar aqui, ó. Esses dois movimentos eu já posso colocar aqui. Olha lá. Quando eu estou analisando aqui financiamentos, né? Financiamentos, eu já sei que eu tive uma origem de 770, né? Então, ó, financiamento, engordei aqui em 770, a contrapartida é caixa. E aqui, ó, eu tive aí um emagrecimento de 870, né? Como se eu tivesse aí uma saída de caixa líquida de 100, né? 870 menos 770, eu tenho uma saída líquida de caixa de 100. Mas vamos continuar analisando, porque ele fala aqui também o seguinte, ó, a empresa teve um aumento de capital em cash de 600. Opa! Então, aumento de capital em cash, ó, isso aqui eu estou analisando aqui o meu campo de financiamento, então 600 aqui, ó, é aporte do sócio também, vai ser entrada no caixa, né? Então, aqui, ó, estaria dando como se eu tivesse o quê, ó, 770 de origem,
contrapartida caixa. Aqui, contrapartida saída de caixa, né? Que é esse 870 que eu paguei aqui, né? Então, 100 de saída líquida, como eu recebi 600, por enquanto eu estou com 500, mas não para por aí, né? Então, 500, que é o 600 menos 500. Agora, só para vocês entenderem a sacanagem, vejam que com aquela engorda de 600 no capital social, vejam o que está acontecendo aqui com a minha linha de capital social. Olha só. Capital social da empresa, ela sai de 8.900 e chega em 10.100. E a gente já sabe que o sócio colocou aqui, ó, mais 600. Então eu cheguei em 9.500. Mas olha lá, 8.900 com 600, 9.500. E eu estou aqui com um saldo final de 10.100. Significa que eu tive mais 600 de alguma outra coisa, gente. Olha só, que não é caixa. Então, por isso que eu não posso sair subtraindo 10.100 menos 8.900 para chegar aqui no efeito caixa. Não, o efeito caixa aqui, a gente já viu, é só os 600. E esses 600 aí? Esses 600 foi o sócio capitalizou reserva de lucro. Ó. Você depreende isso aqui, tá? Ele, na hora que ele gerou o lucro aqui, de 1.660, ele pegou desse lucro, ou da reserva de lucro do anterior, né, aqui dos 5.400, né? O que ele fez? Ele jogou 600 para o capital. Só que isso aqui não tem efeito caixa. O efeito caixa é só 600 mesmo. Então, de novo, para elaboração dessa questão do fluxo de caixa, a gente precisa analisar linha a linha. Muito bem. Agora, feito isso, já entendido aqui esses 600 de capital social com efeito caixa, que a gente já colocou aqui, né? Só me resta correr atrás do dividendo, que também é financiamento. Bom, dividendo, vamos olhar aqui o que acontece no dividendo. Muito bem, olha só. Dividendo. A empresa, ela tem aqui, ó. A gente vai analisar aqui, ó, essa reserva de lucro. Vocês sabem que hoje não tem mais lucro acumulado, é reserva de lucro, né? Muito bem, reserva de lucros. Eu saio de um saldo de 14.300, aí eu tenho que pegar o lucro do ano, que foi 1.660, né? Aqui, ó, 1.660, ok? E vou chegar aqui, ó, em quanto? Vou chegar aqui em 5,90, legal? Bom, eu já sei que 600 eu joguei para capital, então reduziu essa minha conta aqui. Bom, falta saber quanto que eu distribuí de dividendos, que também entra como financiamento. Então eu tenho lá, ó, 14.300 saldo de abertura. Tenho lá 1.660 de lucro do ano. De onde veio esse lucro do ano? Aqui, ó, DRE, 1.660, última linha do resultado. Tirei 600 que eu capitalizei. Muito bem, estou com 15.360. Como eu estou aqui agora com... Não, vamos lá, fazer de novo lá. 14... Eu fiz errado, né? 14.300 aqui. Por isso que eu estou estranhando o número aqui, ó. É 5.400, pô. Saldo inicial, 5.400. 1.660 está certo, ok? Paguei 600. Então, vamos lá. De novo, ó. 5.400. 1.660 é o lucro. 600 é o dividendo, é a capitalização lá, né? Eu tirei daqui e joguei para capital. Cheguei em 6.460. Como eu estou com 5.090, significa que eu distribuí 1.370. É a continha que a gente fez aqui, ó. Isso aqui é dividendos, ó. Vai entrar aqui, ó, pagamento de 1.370 de dividendos aqui, ó. Olha só. 1.370 de dividendos aqui, tá certo? Aqui eu tenho 500, né? Então aqui, ó, esses 1.370 que a gente fez flutuando aqui a conta aqui de reserva de lucro, né? Então eu tinha o saldo inicial de 5.400, peguei o lucro do ano, 1.660, menos o aporte no capital aqui, produto desse lucro. Então, se a gente operacionalizar isso aqui, você vai descobrir que você pagou dividendos de 1.370. Bom, aí agora a gente já descobriu com isso daqui, quanto que veio para cá, né? Como aplicação, a pagamento de dividendo. Então, o que entrou aqui nesse campo de financiamento? Ó, flutuação de financiamento de curto e longo prazo, capital social. Então, eu tenho agora 500 de origem e 1.370 de aplicação. Significa dizer que eu tenho 870 esse líquido aqui, ó. 870 esse líquido aqui. Aí o que eu faço? Ficou fácil, né? Ó, financiamento, 870. Olha que moleza, né? Então, eu tenho agora, olha, 870, 3.350, né? Estou chegando em 4.220. Como eu tenho que chegar em 4.380, lá na operação, ó, eu descobri que eu vou ter 160. Então, esse é o nosso fluxo de caixa. E como é que você faz 160? Bom, lembra que eu falei para vocês que seria aí saco de pancada, né? Aí nós vamos analisar
toda a linha sobrante aqui, ó, cliente, estoque, fornecedor, salário, imposto a pagar, juro pago, vou para a DRE, olha aqui o que está em cada uma das linhas, CMV, receita, despesa administrativa, ou seja, é saco de pancada, né? Então eu tenho, para entender esses meus 4.380 aqui, ó, de redução no meu caixa, eu tenho o que a operação responde por essa saída de caixa de 4.380? Ela responde por 160. Investimento, 3.350. Financiamento, 870. Né? Então, para que vocês, né, conseguissem fazer essa grande questão aqui, mas não complexa questão, era lembrar, né, que o nosso fluxo de caixa, né, ele segue, né, eu até fiz uma colinha aqui para vocês, aqui, olha só. Quando a gente fala de CPC 03, ó, a gente tem que lembrar disso aqui. O que está na operação? Ó, é tudo que deriva das operações da empresa, ó, receita, outras atividades que não sejam investimentos e financiamento. Tá? Aí o investimento, ó, é tudo que eu tenho de aplicação nos ativos de não circulantes, né? Compra e venda de ativo. A gente viu aqui que nós colocamos aqui investimentos e máquinas. Né? E os financiamentos? A gente fez aqui, né, com vocês, a álgebra aqui, ó, financiamentos de curto, financiamentos de longo, capital social e dividendos. Né? Bom, então com isso, a gente fecha esse nosso bloco dessa noite, né, ficando nessa questão do fluxo de caixa e voltamos aí numa outra oportunidade. Então, até lá, abraço, tchau.